Olá, sou Gabriel Carvalho, daqui do Saúde e Notícia, e hoje a gente vai conversar sobre a encefalomielite miálgica, conhecida como Síndrome da Fadiga Crônica. Essa doença traz sintomas como cansaço excessivo, como dores musculares e incapacitação. A gente vai conversar com a ativista, que é a publicitária e professora Priscila Falcão. Ela foi diagnosticada recentemente com a encefalomielite miálgica e vai falar um pouco sobre o dia a dia dela. Priscila, como é que foram os primeiros dias? Como é que você recebeu essa notícia, da doença e como é que foram os primeiros sintomas? Bom, os sintomas começaram a ficar visíveis em 2017. E por mais que eu fosse para hospitais, para médicos, eu nunca conseguia resultados que esclarecessem os sintomas que eu estava tendo. Acabei acreditando ser estresse. Comecei a fazer atividade física em 2019 e depois de fazer atividade física, porque eu achava que era estresse, etc., eu piorei muito. Acabei acordando um dia sem conseguir andar direito. A partir daí, eu decidi que eu não ia mais me contentar com as explicações que os médicos estavam me dando, com a descredibilidade, né, de dizer que eu não tinha nada e que estava na minha cabeça, que era depressão. E comecei a buscar uma resposta para tudo que eu estava sentindo. Foi então que eu cheguei até um reumatologista, o Dr. Mittermeier, que olhou para mim e disse que de fato tinha alguma coisa errada e era física, né? Eu já estava andando, inclusive, com um laudo psiquiátrico dizendo que eu não tinha depressão. E aí ele me indicou para dois neurologistas e minha neurologista, a doutora Marcela Câmara, ela acabou fazendo muitos exames porque ela é neuromuscular, então eu tinha que descartar todas as doenças neuromusculares, descartei, e pelo clínico, né, pela diagnóstico clínico, e também com o exame positivo para a síndrome vasovagal, um tipo de desautonomia muito presente na encefalomielite miálgica, eu acabei recebendo o diagnóstico e hoje eu faço tratamento paliativo, né, tratando só os sintomas, mas tem uma resposta. Você tomou uma decisão difícil, que foi tornar pública a sua doença, o seu sofrimento. E como é que foi isso? Você tem a consciência de ter ajudado outras pessoas também a falarem sobre o tema com menos vergonha, com menos receio? Bom, o objetivo principal foi justamente informar. Foi dizer para as pessoas que sim, a encefalomielite miálgica existe, que ela é altamente debilitante, que ela tira da gente a nossa vida, né? E principalmente também informar as pessoas, né, que sobre todos os diagnósticos, sobre todas as causas, etc. Recentemente vocês fizeram uma grande ação de imprensa, eu queria saber como é que foi a repercussão disso. Nós conseguimos a atenção depois da ação Vidas Invisíveis, em que colocamos sapatos na esplanada dos ministérios, representando cada doente. Foram mais de 950 sapatos. Somos por volta de 1,5 milhão, 3 milhões de pessoas no Brasil depois da Covid longa, uma doença pós-viral. E aí isso chamou a atenção da imprensa, né? Nossa ação. E graças a Deus a gente conseguiu a atenção de veículos importantes e acabando sendo procurados, inclusive, depois que a nossa matéria, a nossa entrevista saiu. Mas ainda é pouco, né? A gente ainda precisa de muita atenção da mídia, a gente ainda precisa que as pessoas recebam a informação correta, que percebam que atividade física não é uma panaceia, né? Não é bom para tudo, porque no nosso caso piora a situação e ainda tem muitos médicos que teimam e tem muita gente aí que não sabe. É uma doença subnotificada, que precisa de atenção e é importante, né? O papel da mídia vem daí, levar para um número grande de pessoas a informação necessária, inclusive para a saúde. A gente sabe que a encefalomielite miálgica ela ataca a sua condição física, mas e a saúde mental? Como é que ficou nesse processo? Eu precisei de muita terapia, né? Eu faço terapia, um acompanhamento, porque senão a carga é muito pesada para a gente lidar sozinho. E minha psicóloga sugeriu que eu fizesse isso, né? Que eu divulgasse, que seria uma boa, mas no início eu resisti, porque é uma exposição muito grande da gente, ainda mais que é uma doença estigmatizada. Então
de fato, é difícil a gente querer expor isso assim, desse jeito. Desde que eu adoeci, eu sofri muito, principalmente no começo, quando eu realmente tive que parar de trabalhar. Eu era professora e eu já estava percebendo que eu não conseguia escrever no quadro, eu não conseguia brincar com as crianças, eu era professora de criança até adulto, eu não conseguia manter uma aula sem me cansar muito. E depois do agravamento, eu realmente não conseguia falar, né? Eu não estava tendo tratamento adequado, não estava tendo nada. E aí, isso aí causou um impacto muito grande no sentido de me sentir útil, né? Eu sempre trabalhei por propósitos. E não ter um propósito na vida, naquele momento, alguma coisa importante que me mobilizasse, foi devastador para mim. Então, o fato de eu estar levando informação para as pessoas no meu Instagram, no Voando com Borboletas, as pessoas me procurarem, pedir ajuda, né, saber mais sobre a doença, isso hoje o impacto é muito positivo. Como é que está hoje a mobilização dos pacientes, de quem sofre dessa doença? Olha, a mobilização está sendo total, né? Quase total, principalmente das pessoas que têm cefalomielite miálgica e ainda conseguem manter perfis, fazer divulgação. A gente tem uma ativista chamada Ivana Andrade que ela tem diagnóstico da doença há 20 anos, não está com a doença há 20 anos, na verdade, o diagnóstico ela recebeu há poucos anos. E ela, assim, tem movido céus e terras para conseguir, mas a gente paga um preço muito alto, né? Mas tem outras pessoas doentes, pessoas saudáveis não têm tanto interesse, né? Até o momento, o Dr. Drauzio Varella foi um que esclareceu o que era a encefalomielite miálgica, que também é conhecida como síndrome de fadiga crônica, e esse último nome da doença é um dos fatores que causou tanto estigma. Ele fez um depoimento, esclareceu o que é a doença. Então foi muito, cada vez que acontece de um meio de comunicação divulgar isso da maneira correta, porque ainda tem muito meio de comunicação que passa informações erradas e a gente fica preocupado, a gente vibra, né? E como é o convívio com a doença? Como é o seu dia a dia, agora já diagnosticada e com todos os sintomas? Bom, primeiro é muito difícil a gente compreender e conseguir lidar com as limitações dos nossos corpos na encefalomielite miálgica e outras doenças crônicas. Meu corpo é totalmente novo, né? Minha cabeça funciona, os sonhos continuam passando pela minha cabeça, projetos que eu tinha continuam passando pela minha cabeça. É muito difícil lidar com isso e saber que, infelizmente, por enquanto não houver cura, não tem solução. E saber a hora de parar é complicado. Quando a gente está bem, a gente quer fazer tudo o que a gente não consegue fazer quando a gente está em crise. E é uma doença imprevisível. Você, às vezes, no mínimo esforço, eu tive PEN semana passada porque eu assinei meu nome, eu tive dificuldade para assinar meu nome. E aí eu tive, o PEN é um mal-estar pós-esforço, né? Um sintoma que acontece após qualquer atividade física, qualquer coisa. Acho que a maior dificuldade é essa, para todo mundo, é a gente tentar ser funcional e não conseguir, porque tem uma consequência muito grande para a gente, para a nossa vida. Quero agradecer a Priscila e se você ficou em alguma dúvida sobre o nosso conteúdo aqui, a gente tem um link aqui na descrição do vídeo que fala sobre toda a situação da Priscila e sobre a encefalomielite miálgica, o diagnóstico, os sintomas, como tratar. Enfim, a gente tem uma matéria completa no nosso site Saúde e Notícia. Muito obrigado, ative as notificações, encaminhe esse link para as pessoas que você conhece e até lá.